Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Cariscalard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estou aqui diretamente de Campinas, para quem está vendo nossas imagens, né? Nossos cabelos bonitos e armados. Uma falta deles, né? Uma falta deles, né? Está vendo que eu estou aqui junto, dando um abraço no Luiz Cola, né? Estou aqui conhecendo o palácio dele e a gente vai literalmente hoje falar um pouquinho sobre uma temática super polêmica. A gente escolheu esse nome de propósito, que é Largue a Pirâmide de Evidência Científica. Então, a gente vai entender o porquê que a gente deve ou não utilizar, falar um pouquinho sobre todos os desenhos de estudos e, principalmente, como que a gente coloca na prática clínica. Então, acho que é um processo bem interessante, tá? E, Rafael Cariscalard, tudo bom, Rafa? Bom dia aí, gente. Eu não estou presencialmente com vocês, mas eu quero que todos que estejam vendo o vídeo percebam que tem algo brilhoso ali no fundo da imagem dos dois, que foi posicionado ali propositadamente, né, Luiz? Por favor, o que é isso exatamente? Na verdade, é uma das minhas medalhas, né, cara, de corrida dessa minha longa carreira já de corredor, que eu já tenho 3 corridas, né, cara? Uhum. Então eu tô aí tentando alcançar o Luiz Espanhol, né, cara? Tentando chegar nele como um dos grandes corredores aí da equipe do Fisiortopedia. Exato. Esses dias eu corri, achei que estava muito bem, assim, aí depois, logo em seguida, o Luiz postou com o mesmo pace, o mesmo ritmo, só que com 3 horas a mais que eu fazendo. Então, é que você vacila, porque você não pode ver rede social. Você vê rede social, você não pode comparar. Você compara com você mesmo, né? Mas eu só queria chamar a atenção de todos ali para aquele objeto brilhoso, colocado estrategicamente num lugar em que vocês vão ficar vendo ele agora com todo o Escola é tempo. um campeão, não importa a modalidade, né? Um grande jogador de handball. Infelizmente, o handball brasileiro perdeu, ele se aposentou para ser fisioterapeuta, né? Mas, por sorte, ele é fisioterapeuta e é um grande fisioterapeuta, então a gente sabe Mas que... você sabe que eu sempre falo isso para as pessoas, né? Quando o pessoal fala, por que você escolheu fisioterapia? Eu falo, cara, eu não queria ser fisioterapeuta, eu queria ser um atleta olímpico de handball. Eu fui fisioterapeuta porque isso não deu certo. Exato. Aí eu acabei sendo fisioterapeuta. São as profissões das rebarbas. Então a gente acaba indo para essa parte. Então, mas vamos falar do nosso assunto, né, sobre pirâmide de evidência científica. E vamos começar do começo, né, para quem não estiver familiarizado, o assunto está relacionado à prática baseada em evidência. Estamos ao vivo, no encontro ao vivo da turma 5 de Ortopedia e Traumatologia, que acabou de começar, e ela literalmente está participando, o chat está aqui, então a gente vai em alguns momentos interagir. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ser super bacana de poder acompanhar. Estamos com 82 pessoas, 83 agora, ao vivo com a gente. Então, a gente vai sentir um radialista onde a gente vai estar aqui recebendo mensagens das pessoas, né? Vai ser muito bacana. Então, Luiz, vamos começar do começo, já que você é o nosso convidado aqui hoje. Pirâmide de evidência científica. Fala um pouquinho sobre ela para quem não conhece. Se alguém te perguntar, fala, Luiz, o que é esse negócio de pirâmide de evidência científica? Na verdade, a pirâmide de evidência científica ela serve para poder tentar guiar quem vai interpretar ou quem vai ler o estudo entre o que seria a melhor evidência disponível para aquela determinada situação. Então, a pirâmide ela começa com as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, então aí tanto faz se vai ter um ou outro não, e depois ela vai descendo para os outros desenhos de estudo. A ideia inicial da pirâmide era que você conseguisse bater o olho no desenho de estudo e falar, esse desenho de estudo é bom ou não é bom. Esse desenho de estudo, ele vai conseguir sanar a dúvida que eu tenho ou não. E já posso ir para um grande problema da pirâmide? Pode. Mas, dos equívocos. Mas o grande problema da pirâmide de evidência, e eu sempre gosto de fazer esse paralelo, que eu me lembro que quando eu aprendi a pirâmide de evidência, isso deixou na minha cabeça assim, qualquer revisão sistemática é muito boa. Uhum. Então, porque é o topo da pirâmide de evidência. Então, você usava isso até, entre aspas, assim, meio como um selo. Você falava assim, não, porque essa intervenção, isso daqui que eu estou falando para vocês, é baseado numa revisão sistemática, com meta-análise, e aí isso fazia com que não tem como ser ruim, porque era o topo da pirâmide de evidência.
Mas hoje, conforme a gente vai estudando metodologia de pesquisa mesmo, conforme você vai estudando a ciência dos métodos de um estudo científico, você percebe que uma revisão sistemática ela pode também ter sido mal conduzida. E aí, a partir de que momento que isso é o topo de uma pirâmide de evidência, quando é Uhum. um estudo que foi mal conduzido? Isso é para qualquer desenho de estudo. Outro ponto importante também é o seguinte: na verdade, tudo depende muito da pergunta que você vai fazer. Perfeito. Então, quando você fala, por exemplo, eu quero saber se uma intervenção é melhor do que a outra, talvez seja até melhor você ler um ensaio controlado aleatorizado. Então, esse desenho de estudo se torna o topo da sua pirâmide de evidência naquele momento. Uhum. Não, na verdade, eu quero saber sobre prognóstico de alguma doença. Naquele momento, é um estudo de coorte que vai se tornar, de preferência prospectivo, é aquilo que vai se tornar o topo da sua pirâmide de evidência naquele momento para você poder responder aquela pergunta específica. Uhum. Então a gente saiu um pouco daquele molde meio quadrado que a gente tinha, assim, onde eu vou falar tudo que é revisão sistemática é boa. Cara, e não é. Eu tive a oportunidade de conduzir um estudo na época que eu estava no meu mestrado com o Matheus lá na Unicid, onde a gente viu, por exemplo, que as revisões sistemáticas publicadas nas 5 principais revistas científicas do mundo, elas, em média, não têm uma qualidade muito boa. Ou seja, o quanto você pode confiar num estudo que não foi metodologicamente bem conduzido, Perfeito. que ele não foi rigoroso nesse ponto. Então, vale a pena a gente falar que sempre uma revisão sistemática é boa? Cara, Uhum. talvez não, então depende da sua pergunta de pesquisa e da forma como esse estudo foi conduzido. Perfeito. Então, essa é uma parte que a gente considera extremamente essencial, né? Que como a gente está aqui no começo do curso da pós-graduação, então ela lapida, né? Nosso encontro ao vivo normalmente tem um resumo e um aprofundamento de algumas temáticas base para a gente conseguir deixar todo mundo na mesma página, literal, né? E a questão é, conforme os alunos vão progredindo aqui no curso da pós-graduação, eles vão indo para outros assuntos, obviamente. E, obviamente, que a gente aborda da forma mais didática, pedagógica e, de certa forma, é um resumo dentro da experiência do professor. E óbvio que na vida de vocês vão se deparar com diversas outras dúvidas e perguntas, e a gente recebe muita dúvida também, né? E eu acho que aí tem uma questão que a gente gosta e se sente nessa obrigação de educar todo mundo para que as perguntas sejam melhor elaboradas. E quando a gente traz essa dúvida, a gente começa a perceber se a dúvida clínica daquela pessoa como que ela pode ser melhor respondida? Como que ela pode ter uma independência, uma autonomia para falar assim, cara, esse desenho de estudo não responde o que você está falando, né? E o fisioterapeuta está muito focado em questões de intervenção. Aí eu acho que é um problema também que a gente vai falar de outras coisas antes. A gente vai tentar literalmente fazer um timeline junto da prática clínica, desde a avaliação, a intervenções e até antes algumas questões mais populacionais, né? Rafa, quer acrescentar alguma questão em relação à problemática da pirâmide científica? Eu queria até aproveitar o gancho que o Luiz trouxe, né, sobre... porque tem duas coisas aqui que a gente precisa separar. Uma delas é, de fato, o método do estudo que está sendo conduzido, né? Dependendo do método, você vai responder perguntas diferentes. Mas o outro ponto é o que o Luiz trouxe, que é a qualidade metodológica do estudo que foi conduzido com aquele método. Então, bom, a gente já sabe que ensaios clínicos, por exemplo, podem ter baixo ou alto risco de viés, isso faz com que a gente possa confiar mais ou menos nos resultados deles, mas as revisões temáticas, elas também não necessariamente são, só porque é uma revisão temática, é um estudo que está perfeito. Tem Uhum. vários exemplos disso. Tem um estudo de uma revisão que foi publicada na British Journal of Sports Medicine, que o título dela é assim: 43% das pessoas que têm ou desenvolvem dor no ombro têm cinese de escápula. E era um estudo super assim polêmico, né? Tipo, super enviesado para falar que a cinese era uma causa de desenvolvedor no ombro no esporte. E aí quando você vai ver o que eles fizeram, dor no esporte é um tema à parte, porque o que primeiro que se usa lesão, né? Como os estudos definem lesão no esporte muda drasticamente. Tem estudo que fala que lesão é dor, tem estudo que fala que lesão é perda de performance, tem estudo que fala que lesão é busca por um profissional especialista, e tem estudo que fala que lesão é achado de uma alteração estrutural, de fato, em um exame de imagem. E aí eles compilaram estudos que usaram métodos diferentes para falar o que era lesão, de populações diferentes, que avaliaram de sinais de escápula de formas completamente diferentes e colocaram tudo no mesmo bolo, compararam como se fosse uma coisa só, né? Compararam banana, maçã, melancia e abobrinha e falaram que aquilo gerava um efeito.
Então, eu acho que esses são duas coisas que você tem que ter na cabeça, assim, né? Uma é o desenho do estudo que está sendo utilizado, e aí vão ter desenhos diferentes para responder perguntas diferentes. E a outra é a qualidade daquele estudo, né? Por isso que a gente fala muito das revisões Cochrane, porque é uma garantia de que tem um padrão de alta qualidade ao se realizar a revisão. Uhum. Então, é importante ter isso na cabeça, porque não é porque uma revisão com meta-análise de fato falou que o estudo é positivo, porque entre o que o Luiz falou, às vezes os estudos que eles se baseiam podem ser ruins e a revisão pode ser ruim também. Isso Uhum. acontece com uma certa frequência, né? Perfeito. E eu acho que é interessante, só puxando um paralelo, na real, né? Quando a gente fala da revisão sistemática de qualidade, a gente literalmente tem que lembrar que muitas vezes na faculdade, aquele momento que o aluninho não tem tempo, ele faz o quê? Uma revisão. É porque é mais fácil fazer uma revisão. E que todo mundo fala que é revisão sistemática. É Exatamente. Todo sempre mundo revisão chama de revisão sistemática. sistemática. E a gente tem que discernir a revisão de literatura e também em relação ao processo de revisão sistemática de qualidade, né? Então, eu acho que aí é uma complexidade, né? O tempo que se demora para fazer uma boa revisão, ele obviamente não depende de uma coleta específica, de um tempo específico. Ele tem algumas questões, literalmente, depende mais do trabalho humano, mas ele é um processo que ele tem uma dificuldade muito grande de análise, de busca. O Gustavo Nacal está fazendo uma revisão do doutorado dele com o espanhol, que é enorme, né? Então, eu literalmente não dei conta, eu ia participar do projeto, assim, esse tamanho de projeto eu não consigo participar, né? Porque o tamanho da busca era muito grande e com certeza ia sobrar muito artigo para fazer análise. Então, você tem que ser treinado para ver essa qualidade da análise também, né? Mas a ideia é que a gente hoje consiga simplificar para conseguir que vocês, de certa forma, batam o olho em alguns detalhes e consigam ver algumas questões de evidência científica de qualidade, certo? Então, vamos lá. Caso alguém tenha entrado depois, eu vi que o número aqui de pessoas aumentaram bastante. Estamos aqui no meio da gravação de um podcast hoje do Fisiortopedia, que sairá segunda, as coisas são muito rápidas aqui, tá? Então podem fazer as perguntas que a gente vai literalmente. A Camila deixou uma pergunta em relação à dificuldade de acessar o artigo na íntegra. Camila, a gente vai fazer depois uma atividade em relação à busca de artigo e aí a gente talvez consiga mostrar alguns truques, espero. Caso você não conheça, nosso amigo SciHub, nossa amiga, né? Que é uma Eu nunca sei se eu posso falar disso, cara, porque, né, eu nunca sei se pode falar ou se não pode. Está na sociedade, É, né? né, cara? Está na sala. Mas, ó, qualquer coisa você fala e a gente fala que a culpa é sua, a gente joga a culpa em você. Beleza, então, tá bom. Eu tô acostumado que isso vai acontecer já na minha vida. A sociedade faz muito isso com a gente. Bom, vamos lá. Para tentar deixar bem claro, assim, quando a gente fala de desenho de estudo, vamos tentar detalhar um pouquinho mais. De forma mais simplificada, eu gosto de falar que tem os estudos observacionais e os estudos de intervenção, tá? Obviamente que a gente vai ter outros desenhos de estudo, mas de umas questões clínicas eu gosto de fazer uma separação muito simples. Alguns artigos que têm as intervenções e alguns artigos que não têm intervenção nenhuma. Então, quando a gente pensa em todo esse processo de estudos observacionais, a gente vai entrar nos estudos retrospectivos, a gente vai pegar os estudos que são transversais e os prospectivos longitudinais, né? Então, que a gente olha para trás, um que a gente tira uma foto e está vendo apenas no momento, né, do que está acontecendo, uma única avaliação, e o que a gente acompanha as pessoas por um certo período, né? Então, no geral, a gente pensa um pouco nisso. Na hora de aplicar isso para a prática clínica, eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está coletando e fazendo uma avaliação do nosso paciente, e a nossa avaliação é um desenho transversal. Qualquer exame laboratorial é um exame laboratorial. Então, literalmente, a gente tem que pensar que o que a gente está coletando na nossa frente naquele momento, ele não pode falar sobre causalidade, que eu acho que é a questão mais importante quando a gente pensa nisso, né? Então, quando a gente fala de fator de risco, a gente fala assim, o porquê que causou a lesão, se não for um momento muito claro, né, um trauma, alguma coisa do tipo, toda essa questão de causalidade a gente tem que tomar um certo cuidado aí como que a gente interpreta, certo? E a questão dos estudos longitudinais dentro da nossa rotina clínica, literalmente acaba não tendo, porque a gente acaba sempre fazendo uma avaliação, ela já tem muitas intervenções e você já entrega informações para o paciente, o que já não é um observacional longitudinal puro, né? Então a gente tem que pensar bastante nisso, só que se você trabalha, por exemplo, num clube, né, e você quer saber se algum
alguma variável pode influenciar em ter mais lesões ou menos lesões, você pode fazer um longitudinal em relação a isso. E você está acompanhando essa galera em relação ao que está acontecendo dentro da rotina. É importante controlar variáveis, né? Então, tudo isso é muito importante para diversas questões em relação a isso. Deixa eu só aproveitar aqui, tem uma parte bacana de Luiz Renato falou que também tem dificuldade na elaboração e formulação de pergunta clínica para pesquisa, ótimo. A gente vai abordar bastante sobre isso, tá, Luiz? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aproveitando, Luiz, em relação a estudos observacionais, o que mais você consegue informar e acrescentar para a gente colocar aqui de informação para os nossos alunos? E principalmente vinculando a prática clínica. Na verdade, eu queria primeiro fazer um paralelo com uma coisa, um outro exemplo de uma coisa bem interessante que você falou, que é em relação ao exame de imagem, né? Uhum. Sobre como um exame de imagem ele é transversal. Então, eu costumo falar para meus pacientes na clínica, eu acho que eu falo isso pelo menos uma vez por dia, assim, que o cara chega para mim com um exame de imagem, a primeira coisa que eu falo para ele é: eu vou olhar o seu exame, em algum momento eu vou ver, mas a real é que eu não sei nem mais se isso tá do jeito que você trouxe aqui para mim. Uhum. Então, quando que você fez esse exame? Ah, eu fiz em outubro o exame. Cara, eu não sei mais se tá assim. É a mesma coisa que você tirar uma foto sua hoje, daqui a 6 meses você falar, você tá exatamente desse jeito? Talvez seu corte de cabelo seja diferente, você vai estar com uma roupa diferente, você vai estar... Enfim, o exame de imagem segue o mesmo princípio. Quando a gente fala dos estudos observacionais, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é um estudo de observação. Uhum. Então, é um estudo que, apesar de ser uma coisa meio óbvia pelo nome, mas às vezes a gente não pensa muito nisso. Então, é um estudo que não tem uma intervenção diretamente. E, pelo menos o que eu vejo dos meus alunos, que eles perguntam bastante, eu acho que a maioria das dúvidas do pessoal é em relação a uma intervenção é melhor que a outra, que nem você falou. Aí o cara pega um estudo observacional e fala assim, é nisso daqui que eu vou responder a pergunta. Não, meu querido, você não vai responder aí, porque você não vai conseguir, porque a intervenção não existiu. Então, muitas vezes o estudo observacional ele vai servir, por exemplo, para você poder saber o prognóstico de uma doença. Maravilha. Você quer saber como aquela doença se comporta com o passar do tempo, seja a doença que for, como ela se comporta com o passar do tempo sem ninguém colocar a mão naquele cara. Ou se alguém colocou a mão naquele cara, você tem que conseguir, pelo menos, exemplificar isso daí. Então, acho que esse é o ponto mais importante para a gente poder conseguir pensar sobre estudos observacionais. E a gente lembrar o básico, que o básico é observacional. Perfeito. Não tem intervenção. Se não tem intervenção, a gente não consegue estipular se uma coisa é melhor do que a outra baseada num estudo desse, que nem eu vejo um monte de gente falando em congresso, em aula, o cara pega, mete um observacional lá e fala, não, porque a nossa intervenção funciona. Meu amigo, não é para isso que serve. Não vai ser para isso. E só para colocar um detalhe que é super relevante, né? A gente pode fazer um estudo observacional de um serviço, por exemplo, que vai rolar algumas intervenções, mas a gente não está medindo nada específico da intervenção. Então, dependendo da leitura, é só um truquezinho que vocês têm que tomar um certo cuidado, porque eu posso só chegar e alguém de vocês pode, sei lá, contratar o Luiz para falar assim, Luiz, eu quero saber qual que é, não sei o que lá da minha clínica. Então, primeiro eu vai fazer um observacional da clínica. Vai estar rolando várias intervenções? Vai, mas ele não está medindo o efeito das intervenções que estão acontecendo, né? Ele está observando o serviço. Então, é uma coisa que acontece em alguns estudos maiores, mais macros, vamos dizer assim, né? Pode só fazer um comentário sobre isso, assim, na epidemiologia, se vocês forem olhar isso, vocês vão perceber que, em muitos casos, os estudos observacionais eles vão acabar sendo utilizados como algum nível de evidência para alguma coisa clínica. Uhum. E aí, a gente só colocando aqueles poréns, né? Por exemplo, a gente vai falar de ensaio clínico, de estudo clínico, mas tem, por exemplo, populações que você, por questões de dificuldade mesmo, de impossibilidade de você fazer um estudo, por exemplo, vou dar um exemplo, câncer de pâncreas. Vamos tentar entender quais são os fatores de risco para um câncer de pâncreas. Uhum. É um evento raríssimo na população. Então, se você pegar 10 mil pessoas e acompanhar ao longo do tempo, pode ser que você nem tenha na sua amostra alguém que desenvolve câncer de pâncreas. Então, não funciona fazer um estudo observacional. Então, vocês vão perceber que a maior parte das pessoas, elas vão lá, pegam pessoas com câncer de pâncreas e pegam um caso de pessoas parecidas no mesmo corte, mas que não têm câncer de pâncreas, e tentam olhar para trás e entender o que precedeu isso. Então, esse é um exemplo, né, de um estudo observacional, que, né, o ideal de fazer para, por exemplo, ver fator prognóstico, ou fator de risco, nesse caso, é você fazer um prospectivo, mas tem casos onde você não consegue fazer.
E tem casos onde você não consegue intervir. Por exemplo, tabagismo. Você não vai fazer um estudo clínico randomizando pessoas para fumar, outras pessoas para não fumar, acompanhar por 20 anos e ver se alguém vai desenvolver câncer de pulmão. Você não vai fazer isso. Então, os estudos observacionais, em alguns casos, podem ser, quando bem feitos, e aí não é só acompanhar a população, é você fazer um caso controle. Você pega fumantes, pega não fumantes e acompanha ao longo do tempo, controla por variáveis que você entende que pode ser fatores de confusão, que podem influenciar no teu entendimento do que você está querendo medir, por exemplo, câncer de pulmão, e aí você vai chegar a conclusões ao longo do tempo, com uma série de análises estatísticas bem robustas para fazer isso. Então, vocês vão ver casos, na epidemiologia principalmente, onde estudos observacionais vão ser utilizados com um viés mais clínico. Mas isso é porque os estudos clínicos não são aplicáveis. Você não consegue, por algum motivo, construir um bom ensaio clínico randomizado. Então, só para também trazer ali, acho que uma questão de que, olha, pode ser que vocês vejam alguns estudos observacionais tentando falar que algo causa ou que alguma intervenção é melhor, né? Isso pode acontecer, mas são contextos muito específicos. Acho que é bom deixar isso ressaltado. Perfeito. Isso que o Rafa trouxe é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, ele deu esse exemplo do estudo do tabagismo, é um exemplo que a gente sempre dá, porque a gente fala assim, não seria ético você fazer isso, né? Não seria ético você conduzir um estudo desse, uma coisa que algumas pessoas falam assim, mas a gente não sabe se o cigarro causa câncer de pulmão, porque você não tem um RCT sobre isso. Você não tem um ensaio controlado, aleatorizado sobre isso. Realmente você não tem, porque primeiro eu quero ver que comitê de ética que vai autorizar você a dar cigarro para um grupo e não dar cigarro para um outro grupo. Por mais que o cara... É uma coisa que você já tem uma probabilidade muito grande. E aí, quando a gente fala disso, é o seguinte, normalmente, quando a gente fala dessas situações, a gente fala de uma mensuração, de uma medida de associação, não de causa. Então, por exemplo, o cigarro com o câncer de pulmão, você tem uma associação tão grande entre um e outro que você pode praticamente, não necessariamente, você pode praticamente estipular uma relação de causalidade nesse caso. Então, assim, é muito importante isso que o Rafa falou, foi muito legal, porque é muito importante você olhar até para o que está sendo estudado. O que você está olhando? Porque isso também já pode mudar um pouquinho a forma como você interpreta aquele achado do estudo e a sua interpretação mesmo daquele estudo. Perfeito. Vou só responder a pergunta da Maria Eduarda Cividini, que ela falou que não conseguiu compreender muito bem sobre o observacional e transversal. Lembrando que a gente fez uma divisão agora, tá, de estudos observacionais e estudos de intervenção, e a gente está falando dos tipos de desenho de estudos observacionais. O transversal é um dos tipos que a gente tem de estudos observacionais, que é o que você faz uma única coleta em um único momento, certo? E aí a analogia que a gente fez é em relação à avaliação. Nosso momento de avaliação, ela é um momento literalmente transversal, certo? Vou colocar um outro desenho de estudo nessa pitada aí para a gente trazer para a nossa prática clínica, que são os estudos qualitativos, certo? Os estudos qualitativos, ele nada mais é do que estudos que a gente coleta as percepções, crenças do nosso paciente. Ou dos fisioterapeutas. Ou dos fisioterapeutas. Ou da população que você quer estudar. Exatamente. Mas qualquer um, verdade. Entrevistado. Mas por que eu coloco isso na história? Porque quando a gente está escutando a história do nosso paciente, a gente tem não é um literal estudo qualitativo, mas a gente tem pegadas desse processo de começar a captar a crença do nosso paciente, né? Então, a gente começa a escutar a percepção, qual crença que ele tem em relação à patologia dele, o que ele acha que aconteceu ou deixou de acontecer para ele melhorar ou deixar de melhorar. Então, a gente começa a fazer uma extração de informações e tentar pegar um pouquinho mais esse processo do paciente em si para entender até o que a gente pode intervir. Então, essa coleta de informação ela começa a ser muito interessante, porque eu literalmente já sei o que ele pensa sobre o estado de saúde dele, sobre o que aconteceu com ele. Então, a gente já está pegando. Mas, vou fazer um outro paralelo aqui com os estudos retrospectivos, que nada mais é a gente olhar para trás. Tem um grande negócio que chama viés de memória. Toda vez que a gente coleta uma história passada, né, a mesma coisa que eu sempre falo, como se eu chegasse para o Luiz e falasse assim, Luiz, me fala tudo que você comeu do ano passado para hoje. Tá fácil de lembrar.
O Luiz não vai lembrar de todas as coisas que ele comeu. Talvez sim, porque ele comeu muito regrado, Que muito aqui em casa né? todo dia. E aí, esse processo, se eu perguntar para o Luiz, falar assim, Luizão, qual foi o prato mais gostoso que você comeu ano passado? Tem mais chance dele lembrar. Se eu falar, Luizão, qual foi o pior prato? Aí ele vai lembrar do dia que ele cozinhou, né? O Sim, com melhor foi o dia que a certeza. Isa Que a Isa cozinhou, cozinhou, é verdade. e o pior foi Na o que verdade, o ele melhor foi o dia cozinhou. que a minha sogra cozinhou, porque Ah, ela é aqui aí com só que ganha esse poder, a, depois que a vira sogra e faz minha isso. mãe são as duas. É, na vida é assim, quando a gente vai subindo status, vai melhorando algumas habilidades por natureza, sim. Posso fazer só Pode, um. por favor. Tem um exemplo que eu sempre dou quando a gente fala dessa questão do retrospectivo. Então, isso que o Leandro falou é o viés de memorização, o recall bias. Uhum. Então, você sempre vai ter a tendência, o seu cérebro faz isso por uma questão de acúmulo de energia, o Rafa depois pode falar disso daí melhor do que eu. O seu cérebro faz isso por uma questão de, para não ficar acumulando muita coisa, então ele tende a lembrar muito mais de situações extremas. Eu sempre dou, não tem nada a ver com fisioterapia, por falar aqui agora, mas eu sempre dou o exemplo do metrô de São Paulo. Eu passei muitos anos pegando o metrô de São Paulo todos os dias. E de vez em quando o metrô dava um pepino. E aí parava. E eu sempre escutava alguém na estação falando assim: é toda vez isso. Isso sempre acontece aqui no metrô. Sempre. E eu pensava comigo, eu falava assim, cara, isso não acontece sempre. Na verdade, o metrô de São Paulo, ele para muito pouco. É Exato. que o dia que ele para, vira um caos, a cidade inteira. O Um ótimo exemplo. trânsito, quem tá no metrô. Eu pensava assim, poxa, mas é que esse cara, ele tá lembrando automaticamente, ele lembra da última vez que aquilo aconteceu. Ele não lembra dos outros 200 dias que ele pegou o metrô e foi tudo certo, ele chegou na hora Exato. no trabalho. Então, acho que isso é uma coisa também para a gente poder pensar. Tem um estudo que ele fala sobre dor no ombro, dor relacionada ao manguito rotador. E ele fala que as pessoas elas tendem a superestimar a dor delas quando a dor é mensurada não, né? Quando ela é perguntada sobre a dor 6 meses depois. Então, se a pessoa ela estava com uma dor 5 lá atrás, quando ela fez a primeira avaliação, 6 meses depois o pesquisador pergunta: você lembra aquela dor que você estava? Ele fala: lembro, era 8. Que legal. Então, ele tende a superestimar isso. Isso é uma coisa ruim, porque ele Uhum. superestima, mas pensando clinicamente, o cara tá achando que ele melhorou mais do que ele melhorou. Exatamente. Então, é uma coisa para a gente Exatamente. poder pensar também. Eu gosto muito da gente falar isso, porque a gente muitas vezes toma algumas decisões baseadas na história que a gente escuta do nosso paciente. Então, se eu não sei qual que são esses vieses que eu tenho que tentar driblar, eu não consigo eliminar ele na minha interpretação. Então, você, como todo bom estudo observacional, quando a gente for pensar em intervenção, ele é um ótimo levantador de hipótese. Posso só mais um? Pode, Só claro. mais um e Exemplos. eu paro. Só mais um e eu paro, que agora eu vou dar um exemplo pessoal aqui, Vai lá. para vocês verem como isso é difícil. Eu estava conversando com os meninos aqui fora do ar que eu estou vivenciando agora uma crise de ciática. Né? Então tá aquela dor maravilhosa, corre até a panturrilha, minha panturrilha que agora tá daquele jeito bacana. Aí o que aconteceu? Domingo eu acordei e eu quase não estava conseguindo colocar o pé no chão. Uhum. Foi aquela situação desesperadora, assim, onde você tem que parar, respirar muito fundo, falar assim, oh, calma, eu não preciso ir para um serviço de emergência agora, que a vontade é essa, eu não preciso fazer isso agora, mas, enfim. Aí, a minha digníssima esposa, a Isadora, todo dia quando eu acordo, ela pergunta para mim assim, como tá a sua dor? Aí eu falo, olha, comparado com o domingo, tá muito melhor. Não tem nem comparação. Eu acordei, eu tô conseguindo colocar o pé no chão. Aí ela faz a fatídica pergunta, ela fala assim, mas e comparado com ontem? Aí eu preciso parar, pensar um pouquinho para eu poder conseguir responder. Por quê? Porque domingo a coisa estava tão feia pro meu lado que o Uhum. meu cérebro guardou aquilo. Ele falou, Perfeito. domingo foi o pior dia que você teve. Mas e terça? A terça provavelmente estava numa média. Tava Uhum. ok. Então eu não vou guardar isso daqui, como é que você estava. Então esse é um exemplo clínico que a gente passa com o paciente. Aqui no caso o Perfeito. paciente sou eu que eu estou falando, mas você passa com o paciente frequentemente. Total, total. E isso é um processo. Pode falar, Rafa. Perdão. Não, é só para a gente não perder uma coisa importante dos estudos, né, retrospectivos, etc., porque assim, às vezes essa fala nossa pode dar a impressão que quando a gente olha para estudo observacional, todo estudo prospectivo é bom, o transversal é mais ou menos, o retrospectivo é sempre ruim. Uhum. Depende. Por exemplo, a gente tem o estudo que foi feito para criar o score de Apgar, foi publicado no New England Journal of Medicine, é um estudo maravilhoso, é um estudo retrospectivo.
Mas por que ele é bom e é fenomenal? Porque ele se baseou em dados que acontecem e eram coletados sistematicamente ali no serviço onde ele foi proposto, que era, enfim, né, o número de pessoas, o score ali no momento que nascia, tantos minutos depois, e depois eles tinham um score de quantas crianças tinham ido a óbito ao longo do tempo. E aí, com base retrospectiva, eles conseguiram construir o score de Apgar e ter medidas de risco mesmo muito bem definidas. Se É estuda um estudo, demais, né? Se estuda é, é, demais. é um, é um estudo que ter sido feito retrospectivo ou prospectivo não faz diferença alguma, assim. É um estudo muito bem feito. Muitas vezes em estudos, dependendo do que a gente quer, você não tem outra opção a não ser fazer um estudo transversal. Acontece muito quando você quer ver propriedade medida. Sim. Não tem por que fazer outra medida, né? E às vezes o estudo transversal é aquela primeira rede científica que você joga, antes de precisar fazer um prospectivo, que é caro, demanda muita energia, né? Você tem que pegar vários pacientes, acompanhar ao longo do tempo. Então, às vezes, o estudo transversal é uma rede que você olha, faz sentido eu cavar mais fundo aqui? É um jeito rápido e mais barato de chegar a essa conclusão. E nem sempre o estudo prospectivo vai responder a tua pergunta também. Sim. Então, é só para também não dar essa impressão que existe uma pirâmide de estudos observacionais, né? De Ah, novo, tá. depende. Tem coisa que você só, igual o exemplo do câncer de pâncreas, não tem como você fazer um prospectivo. Né? Uhum. Então você vai fazer um retrospectivo e é o melhor que você pode fazer Sim. naquela condição específica. Uma coisa que eu acho legal dessa fala do Rafa é o seguinte: o Rafa falou uma palavra que os meus alunos eles sempre brincam comigo, que quase tudo é o seguinte: depende. Uhum. É por isso que quando a gente fala de artigos científicos, a gente fala de prática baseada em evidência, etc., é tão importante a gente falar sobre a interpretação Sim. do que é. Porque você vai interpretar de uma forma que você pode falar, isso é bom ou não é bom. Uhum. Então, muita coisa você vai escutar isso daqui. Olha, então, isso aqui é bom? É, mas ó, depende. Uhum. Porque Depende do depende contexto. do contexto, depende do que você está querendo saber, depende se é possível fazer ou não. Então, isso é uma coisa bem, bem legal também, Rafa. Mas muito bom. Então, dentro desse processo todo da nossa prática clínica, né, voltando para o contexto até da avaliação, que acho que é para o pessoal conseguir sentir como aplica isso, né? Então, a gente fez, né, um pouquinho dessa analogia da nossa avaliação ser um estudo transversal, então, o maior cuidado está relacionado à causalidade, né? Causa, efeito, quem que aconteceu, porque a gente fala muita coisa e às vezes a gente pega um paciente com 10 anos de dor, e aí a gente está escutando 10 anos de história. Ele vai te contar o que ele acredita ser mais relevante para o caso dele. E o E nosso que papel lembra, né? oi? Que ele lembra, né? É. E aí, obviamente, ele está fazendo um grande resumão, né? É pior que um trailer. Então, assim, você não consegue ter todas as informações necessárias. Você vai ter só o que é melhor, né? O trailer também faz isso. Sim, sim. Então, nessa hora você tem que ter essa astúcia de conseguir coletar e saber o que aprofundar e saber que tem variáveis que você vai continuar acompanhando para saber como que aquilo está sendo realmente influenciando no paciente ou não, certo? Então, a gente está aqui nesses dois desenhos de estudo. Continuando na avaliação, quando a gente pensa no nosso exame, né, no nosso exame físico, eu acho que é muito interessante lembrar que a gente tem os exames físicos, os testes funcionais, né, os testes especiais e os questionários. E aí a gente entra num outro desenho de estudo que são os diagnóstico e acurácia, né? Então a gente vai ver o quão preciso é o nosso exame físico, para qual patologia e se serve para o momento que o paciente tem em relação a ele. Então eu gosto sempre de dar aquele exemplo clássico da LCA, né? Em relação ao teste de gaveta e o teste de Lachman. O teste de gaveta, se tem um paciente lá, você está à beira-campo, você já viu que aquele joelho deu aquele valgo extremo e aí fez uma movimentação que gerou um mecanismo de lesão, você provavelmente não vai fazer um teste de gaveta naquele paciente, porque a gente sabe que os testes de gaveta para o momento agudo não tem uma boa sensibilidade, né? Não tem uma boa acurácia. Mas a gente sabe que o Lachman já funciona para isso. Mas se o cara te contar essa história daqui um tempo, daqui uns 2 meses, provavelmente aquele teste de gaveta já vai te servir para alguma coisa, né? Então, dependendo do tipo e do momento que você está, você tem que saber qual teste que é melhor para qual situação do paciente, e aí a gente entra na precisão dos testes de diagnóstico acurácia, certo? Então, naquela hora que eu sei mais ou menos esses testes, eu tenho que entender isso. Então, primeiro você vai pegar a evidência científica, e tem uma outra parte que a gente não consegue ensinar para vocês agora de forma imediata, que é a precisão, que é muita prática clínica mesmo, né? Eu sempre falo, para quem está no começo,
não importa se o paciente tem ou não aquela suspeita, faz todos os testes em todo mundo. Você precisa conhecer o máximo de joelho normal possível para você saber um teste de gaveta. Porque senão você fica esperando o teste de gaveta aparecer o momento dele ser praticado, e aí você nunca vai praticar, né? Dependendo do contexto que você está. E dependendo se ele der positivo, você não vai nem saber que é positivo, porque você não sabe o que é o normal. Exato, exato. Então, nessas horas é muito importante a gente pensar um pouco nisso e a gente tem esses testes para ver a qualidade dos testes que a gente usa clinicamente falando, né? O Rafa pode falar muito bem em relação ao QST. O QST a gente também faz isso e ele pode, no caso do QST, que é a sugestão que eles dão, de ele ser um indicativo em algumas questões prognósticas em relação à dor crônica também, né? Rafa, quer aproveitar e falar um pouco desses testes relacionados à dor? Só vou, acho que dar um highlight assim na tua fala, porque é muito legal, né? Quando você, de novo, olha, a avaliação é um grande estudo retrospectivo. Uhum. Quando você coleta história. Aí, a parte dessa avaliação mais clínica que a gente está falando, aí é um grande estudo transversal. Nos dois, a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas, né? No retrospectivo, viés de memória, a gente tem que tomar cuidado com... o paciente vai estabelecer causa e efeito em algumas coisas, e a gente, naturalmente, também vai ter esse reflexo, se estabelecer causa e efeito. Mas na hora que você vai fazer a avaliação clínica, muitas vezes é aquilo, né? A gente está fazendo testes com o objetivo de tentar ali confirmar ou não algumas hipóteses que a gente levantou com relação ao quadro do paciente, ao que ele precisa. O QST, que é a avaliação quantitativa sensorial, é a mesma coisa, né? Então, a gente, por exemplo, avaliar a parte de funcionamento do sistema somático sensorial, avaliar especificamente de forma quantificável o funcionamento do sistema de dor, eles em si não têm nenhum valor. Mas quando eles são importantes, vou dar um exemplo da dor neuropática, né? Para você classificar uma dor neuropática como possível, primeiro a gente precisa ter uma suspeita de uma lesão ou doença do sistema somatosensorial com um padrão de distribuição de sintomas que condiz neuroanatomicamente com aquela lesão ou doença que você hipotetizou. Isso configura a doença como possível. Como é que você evolui de status para provável? Na tua avaliação clínica, você precisa que os seus testes quantitativos sensoriais encontrem sinais, principalmente negativos, no caso da neuropatia, de que o paciente está tendo uma perda sensorial, de reflexo ou motora, num território que condiz com aquela doença hipotetizada. E isso leva a doença para ser um status de provável. O que determina que é uma dor neuropática é o exame diagnóstico mesmo. Então, olha que interessante, assim. Na verdade, o teste, nesse caso do QST, ele sozinho, você encontrar hipoalgesia, hiperalgesia, alodínia, sozinho isso não quer dizer nada. Isso quer dizer alguma coisa dentro de um contexto onde você, na história do paciente, com base nessa avaliação retrospectiva dele, levantou hipóteses. E aí você foi lá na avaliação clínica e teve uma confirmação de algumas hipóteses com relação a essa avaliação transversal. Isso não é certeza de que o paciente tem aquilo. Como no exemplo da dor neuropática, é provável que ele tenha a dor neuropática. Mas isso vai aumentando a probabilidade de você ter certeza. E essa lógica do QST, né, na avaliação quantitativa sensorial, vale para tudo. Vale para testes especiais, né, vale para qualquer coisa que você fizer ali na hora, na tua avaliação clínica. Ele sozinho não tem nenhuma função, mas dentro de um contexto eles podem fazer sentido. Vocês estão mutados, gente. Perdão, dei uma chocada aqui. Então, a gente está batendo nesse ponto, e vocês vão ver que a gente está aqui conversando por um longo período só desse momento inicial de avaliação, porque é uma das coisas que me incomoda bastante na fisioterapia hoje, né? É quando as pessoas, primeiro, eu não tenho nenhum problema com a parte de cobrar a mais pela avaliação, mas o processo de falar assim, faz uma avaliação comigo que eu vou descobrir a causa da tua dor. Na avaliação. Exatamente, na avaliação, né? E aí, nessa hora que a gente está falando de tantos vieses em relação a descobrir, né? Primeiro que a frase, a causa da dor, já não existe, né? E aí eu gosto sempre, esses dias eu estava dando aula, né, sobre dor também, aí ela falou assim, serve para a gente achar a causa da dor. E o que é dor? E aí, de novo, a gente entra numa outra complexidade de outro processo, né? Mas, enfim, a questão que incomoda é realmente a pessoa achar que numa única avaliação ela vai ficar 2 horas com ele, fazer todos os exames possíveis, e aí você vai, em cima disso, descobrir o tratamento ideal e perfeito para aquele paciente. Ou seja, o dia da avaliação é um dia, eu gosto de chamar mais de primeiro contato,
que é um primeiro momento que você está conhecendo aquela história, você está levantando algumas hipóteses. E eu acho que a avaliação ela não tem que ser esse processo único, ela tem que ser um processo contínuo, né? Ela tem que ser bem a cada sessão, porque você vai entendendo algumas coisas de vez e talvez testando algumas coisas por vez também, porque senão você tem muita informação, você não consegue trazer todas, e aí entra uma dúvida muito comum, que é a questão dos questionários. O que é um questionário bom, o que é um questionário ruim, né? E quando que eu utilizo. O questionário, ele é a mesma coisa. Normalmente, para você validar um questionário, a gente faz ele também no momento transversal, né? A gente só tem uma variável de construto, que é a responsividade, que ela é a única coisa que você tem que olhar para acompanhar um tratamento, se ele está sendo eficaz ou não, que é para ver a mudança da pessoa dentro daquele processo. Então, para saber se aquela pessoa está melhorando ou está piorando através de um questionário, por exemplo, eu só tenho que olhar se aquele questionário ele é bom em responsividade, né? O resto da validade de construto dele está relacionado a um momento transversal, um único momento. Então, se você for ver para a gente fazer uma boa avaliação, a gente tem que juntar muitos desenhos de estudos para realmente falar assim, nossa, eu estou fazendo uma avaliação completa e eu estou tentando eliminar. Então, eu sei que parece que a gente está complicando a vida de vocês, porque era muito mais fácil eu passar um roteiro de avaliação para vocês que vocês seguirem ele. Mas eu estou querendo criar essa questão de vocês pensarem e refletirem sobre cada desenho de estudo e como realmente eles podem ser aplicados no nosso dia a dia. Eu digo que eu demorei bastante para aprender e lapidar e até trazer esse formato de exemplo. Toda vez que eu dou aula de PBL, eu falo bastante disso. Mas ele é muito importante, porque aí eu vou entendendo o que eu posso extrapolar ou não dentro da prática clínica na avaliação, tá? Luiz, mais alguma coisa em relação a desenho de estudos e avaliação? Eu acho que uma coisa importante para a gente poder falar em relação, principalmente aos estudos de acurácia diagnóstica, é o seguinte: sempre quando eu dou aula disso, o que eu falo para os meninos e para as meninas é: quando você estuda acurácia diagnóstica, na verdade você não está aumentando a gama de coisas que você vai fazer, você está diminuindo. Então você vai fazer coisas que têm uma melhor acurácia. Você deu o exemplo da gaveta anterior na beira do campo. A partir do momento que você tem essa informação, é uma coisa a menos que você vai fazer. Então você vai tentar ser o mais assertivo dentro do possível. Agora, como o Leandro falou, pô, você vai saber o que é a causa daquilo ali, cara. Assim, a não ser que seja uma coisa traumática. O cara caiu, bateu o joelho e fraturou a patela. Entendeu? Se não for isso, é muito difícil você conseguir estipular a causa daquilo ali. Eu tô aqui com a minha dor, você pergunta pra mim, o que está causando a sua dor? Cara, não sei ainda o que está causando a minha dor. Mas talvez com o passar do tempo isso vai ficando mais claro. Assim, os estudos de acurácia diagnóstica, esse é um desenho de estudo que as pessoas às vezes elas deixam um pouco de lado, elas não gostam muito de olhar para isso, mas é uma coisa que é essencial quando você vai avaliar um paciente. Você não precisa fazer, às vezes, 50 testes. Se você souber a acurácia diagnóstica, você vai fazer 25 testes e você vai ter mais tempo para poder, de repente, escutar a história do cara, uma história de 10 anos de dor, de repente ali você vai tirar alguma coisa importante. Se você tivesse 2 minutinhos para poder escutar, o fisioterapeuta interrompe a cada 20 segundos. Se você tiver 2 minutinhos para poder escutar, talvez você não pegue. E era uma coisa importante para você. Então, só uma coisinha de prática clínica, sempre quando o paciente fala para mim assim, ó, tem uma coisa, mas eu não sei se isso, eu falo, meu, pode ser. Fala o que que é. Mas eu acho que é besteira. Não importa. Fala para mim. E uma vez um paciente meu, que ele tinha uma dor femoropatelar, ele falou assim, tem uma coisa, não, mas eu acho que isso não tem muito a ver. Eu falei, não, pode falar. Aí ele, é que o meu joelho começou a estralar. Tem tipo uns 3 anos atrás, se ele não fazia isso antes. Na minha cabeça, eu pensei assim, realmente isso não tem a ver. Mas, por outro lado, talvez há 3 anos atrás, isso foi uma coisa que esse cara ele foi achando que estava lesando ele. Achando que estava lesando. Então, às vezes, não é só uma questão estrutural, como a gente cansa de falar, como fica chato a gente falando até. Mas é uma questão que o paciente pode colocar para você e que vai fazer até você entender um pouco mais aquele desconforto, aquele quadro que ele está apresentando no momento da avaliação. Perfeito, perfeito. Mas olha que legal, assim, na tua fala, Luiz, você trouxe ali por exemplo, um exemplo de a gente usar o qualitativo
Então, não importa que está estralando o joelho, isso não é um fator prognóstico e tal, mas importa a interpretação que a pessoa deu, porque isso pode fazer com que ele entenda que aquilo é ameaçador e mudar o comportamento dele, por aí vai. Aí a gente estava falando, né, dessa parte retrospectiva, né, a gente está coletando dados para trás sobre o que está acontecendo com o paciente na avaliação, ao mesmo tempo em que às vezes a gente vai usar questionários ou fazer testes, e isso pode ter um objetivo inicial da gente identificar algo que a gente está ali hipotetizando como provável, de uma lesão de LCA, e também vão ter coisas que vocês vão querer fazer na hora da avaliação para tentar inferir o que vai acontecer com aquele caso. Então, por exemplo, o paciente vai ser submetido, é um paciente com dor lombar aguda, por exemplo. Aí será que esse paciente vai evoluir para uma dor lombar crônica? E aí você poderia usar um StartBack, algum instrumento, né, Osvestro, enfim, que vai te dar alguma informação preditiva sobre o quanto esse paciente pode evoluir ou não para um quadro de dor crônica. Isso talvez possa mudar condutas suas. Então, olha que interessante isso, né? Na avaliação, a gente está tentando, de fato, se basear em diferentes modelos de estudo, né? Seja para coletar informação do paciente, mas principalmente para entender se o que a literatura nos traz está batendo com o que ele está falando, né? A gente vai usar retrospectivo, a gente vai usar estudo qualitativo, a gente vai usar um transversal, às vezes, né? A gente vai usar testes que vêm de estudos transversais e também usar essa informação de questionários e testes para falar de prognóstico, né? Então, só trazendo o que você falou, assim, junto com tudo que a gente falou até agora sobre essa parte dos observacionais. Cara, a fisioterapia é muito maravilhosa, né, cara? Eu não canso de Eu não canso de ficar alegre assim com a profissão que eu escolhi, não, né? Que me escolheu. Eu queria ser atleta olímpico de handebol. Mas eu não canso. Cara, porque olha quanta coisa a gente falou, quantos detalhes. E a partir do momento que a pessoa ela joga isso para baixo do tapete, isso pode acabar influenciando a sua avaliação, que com certeza absoluta vai influenciar a sua intervenção, que com certeza absoluta vai influenciar o resultado que esse cara tem. Perfeito, perfeito. A curto, médio ou longo prazo, enfim, não importa, mas é um link, né? E eu não sei nem se a gente vai falar disso, ou se alguém vai falar disso no decorrer da pós, mas você vê, a gente está falando, por exemplo, a gente está falando do estudo de acurácia diagnóstica. Cara, isso é uma coisa tão importante que hoje isso já fica explícito, que você tem uma base de dados só para isso. Sim. Então você tem a dita só para estudos de acurácia diagnóstica. Perfeito. Então, assim, é uma coisa tão essencial que você tem a irmã da Pedro, ela é uma base de dados só para estudos de acurácia. Perfeito, perfeito. E a gente tem a nossa grande referência, que é o Chad Cook, que a gente tem um podcast internacional gravado com ele, onde o Bruno e a Tia entrevistaram o Chad Cook. Sensacional, escutei, hein? Esse muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E o Chad Cook tem um livro específico só dos testes. Você tá resumido lá, né? Não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar. Mas, enfim. Rafa, eu quero que você tome uma decisão junto comigo aqui. A gente, teoricamente, já está nos momentos finais se fosse falar de um único episódio, né? A gente só falou de estudo observacional, né? A gente vai fazer parte 1, parte 2, ou a gente fica por aqui? E aí a gente vai fazer um episódio de 2 horas? Vamos seguindo aqui, qualquer coisa depois, a edição que se vira aqui, né? Coitado do Daniel. Dan, você viu como que é o seu chefe aqui, né? Eu sou a favor do episódio de 2 horas.